everybody. Welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de verb to be. Verbo to be, aula de inglês, todo mundo já conhece, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, fazer uma apresentação sobre esse verbo to be que é tão importante na língua inglesa. Verbo to be significa ser ou estar. Então, por aí você já percebe o quanto ele é importante. Quantas vezes no nosso dia a dia em língua portuguesa nós usamos o verbo ser e o verbo estar. Agora, você imagina que em inglês o mesmo verbo acumula os dois sentidos. Então, ele é um verbo essencial, que a gente sempre vai estar falando dele, sempre vai estar estudando, independente de qual série, qual ano você esteja, tá bom? Então, o nosso roteiro de hoje, nós vamos começar. Introduction, vamos fazer uma apresentação, uma introdução sobre o conceito do verbo to be, a tradução, algumas características dele como verbo na língua inglesa. Vamos falar da conjugation, que é a conjugação desse verbo no tempo presente, como que nós expressamos ser ou estar em inglês no presente, os usos, para que a gente possa entender quais os contextos ou quais as circunstâncias eu posso usar esse verbo em inglês e, por fim, exercício de gramática, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu coloquei 2 posters mais uma citação de frases que demonstram o uso do verbo to be. Então, esse filme, por exemplo, o título dele é I Am Sam. Am é o verbo to be. Muitas vezes os alunos pensam, o verbo to be, I am, you are, não é verbo. O verbo é só a palavrinha que está do lado do pronome. I, eu, you, você, são pronomes pessoais, tá? O verbo, então, são só essas palavrinhas. Am, are, is, que são os verbos que expressam e que indicam esse ser ou estar. I am Sam, que é o nome do filme, significa eu sou Sam. É a pessoa se apresentando para alguém, tá bom? Então, esse é um dos contextos em que nós utilizamos o verbo to be. No outro exemplo, é um pôster que faz referência a uma música. We are the champions. Nós somos os campeões. Aqui, de novo, verbo ser ou estar, agora usado no plural. E no exemplo de baixo do Mickey, Hello, my name is Mickey Mouse. Nesse caso, ele está se apresentando. Olá, meu nome é Mickey Mouse. Então, perceba que o verbo to be ele é utilizado em várias circunstâncias do nosso dia a dia ou do nosso contexto de apresentação, de introdução, de descrição de alguma coisa. Bom, então, esse é o nosso ponto de partida. Falando agora do verbo to be e dando algumas características, vamos ver. To be, it's the infinitive form. To be é o verbo no infinitivo, ou seja, o verbo utilizado na sua forma básica sem conjugação. To be significa ser ou estar. Quando que nós usamos esse ser ou estar na forma infinitiva? Justamente quando você não quer conjugar o verbo. Quando você conjuga, esse verbo perde o to e ele passa a receber as flexões, que é quando ele sofre alteração, quando ele muda a forma dele para concordar com os pronomes. Nós vamos ver tudo isso já já. O verbo to be, ele é um verbo irregular. O que quer dizer isso? Ele não segue as regrinhas padrão de conjugação verbal como se faz nos outros tempos verbais ou nos outros verbos da língua inglesa. Ele tem uma forma própria, tá bom? Ele corresponde, como eu já mencionei, ao verbo ser ou verbo estar em português, então ele expressa as duas coisas, e ele pode desempenhar a função de main verb, que é o verbo principal, ou auxiliary verb, que é o verbo auxiliar. Vamos ver essas duas coisas separadas, tá? Nos dois casos, ele significa a mesma coisa, é o verbo ser ou o verbo estar. A diferença é que quando eu uso ele como verbo principal, ele desempenha uma função. Quando eu uso ele como verbo auxiliar, ele tem um outro papel. Vamos falar primeiro do main verb, o verbo to be como verbo principal. Nesse caso, indicates the existence or the state.
ele indica a existência ou o estado de uma pessoa. Quando a gente fala de estado, nós estamos nos referindo a emoções, a uma condição física, a um sentimento, algo que descreve. E ele também pode representar o estar no sentido de ficar, de permanecer. Tá? E aí, nesse caso, ele tem a função de verbo de ligação, como nós estudamos em língua portuguesa. Linking verb é esse verbo que faz a ligação entre o sujeito e o predicativo ou o complemento. Olha os exemplos. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Estou falando da origem da pessoa. He is happy. Ele é feliz ou ele está feliz. Nesse caso, para você saber a diferença na hora de traduzir se é o verbo ser ou o verbo estar, você tem que considerar o contexto. Eu sou feliz é um contexto que dá uma ideia de algo permanente. Eu tenho essa característica, faz parte daquele indivíduo ser feliz. Quando você diz eu estou feliz, é um momento, algo pontual, que acontece no momento em que você apresenta o que você fala. Então, é o contexto que vai falar para você se o significado é ser ou estar. No exemplo de baixo, there are many chairs here. Há, ou existem, muitas cadeiras aqui. Então, o verbo to be pode ser usado em combinação com a palavrinha there para indicar a existência. Em português, a gente falaria o verbo ter. Tem muitas cadeiras aqui, mas em inglês você não usa o verbo ter para dar essa ideia. O verbo ter em inglês é exclusivo para indicar posse, tá bom? No caso do verbo to be como verbo auxiliar, aí nós vamos ter a seguinte situação. Expresses continuous actions or passive voice. O que é verbo auxiliar? É um verbo que ajuda, tá? O próprio nome dá essa ideia. Helping verb é um verbo ajudante. Então, nós usamos o verbo to be como verbo auxiliar quando ele ajuda a fazer alguma coisa. Quando ele ajuda, por exemplo, a expressar as ações contínuas, então o verbo to be vai significar estar e ele vai ser usado com um verbo principal no gerúndio, que é aquele ing em inglês, e a voz passiva é quando você troca o foco ou a ênfase da ação. Então, ao invés de você focar em um sujeito que pratica a ação, você dá uma ênfase maior no objeto que recebe a ação. Então, a gente faz uma inversão. Olha os exemplos. I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Então, por que a gente chama de verbo auxiliar? Porque ele ajuda a transmitir a ideia de que esse sujeito, nesse momento atual, está praticando essa ação, a ação de estar estudando. É uma ação em progresso, em andamento, tá? Por isso que a gente chama de contínuo. She is playing video game. Ela está jogando videogame. Outra ação em andamento. Agora, os casos de voz passiva. The emails are delivered. Os e-mails são entregues. Então, ao invés de você focar que alguém entrega e-mails ou alguém faz esse envio de e-mails, você foca no resultado. Os e-mails são entregues, tá bom? Então, nesse caso, é a voz passiva. E o verbo to be faz essa ligação ou essa construção, locução verbal para dar essa ideia de voz passiva. My homework is done. Meu trabalho de casa está feito. Ao invés de falar eu faço o trabalho de casa ou eu fiz, eu uso a expressão inversa. O trabalho de casa está concluído ou está finalizado, feito, tá bom? Então, na voz passiva, nós usamos o verbo to be para formar essa construção. Quando ele tem a função de verbo auxiliar, ele é sempre utilizado junto com outro verbo. Por isso que ele tem esse nome de auxiliar ou de ajudante, porque ele acompanha um verbo principal, ok? Bora lá. Conjugação. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula que to be é um infinitivo? Então, to be, ser ou estar. A famosa frase de Shakespeare, por exemplo, to be or not to be, that's the question. Em português, a gente diz, ser ou não ser, eis a questão. Nesse caso, você tem o verbo to be sendo usado no infinitivo,
Quer dizer, ele não está combinando com um pronome, ele não está combinando com uma pessoa do discurso. É ele utilizado sem conjugação. Ser ou não ser, eis a questão, tá bom? Já no caso do verbo irregular, como eu também mencionei para vocês no começo, ele não segue o padrão. Ele não segue aquele modelo que os outros verbos da língua inglesa seguem quando eles são conjugados no presente. Tá? Então, no caso do verbo to be, quando eu conjugo ele muda para 3 formas. O que é a conjugação? É quando eu pego o verbo, tiro ele do infinitivo e faço as combinações com o pronome, que representa a pessoa do discurso. Se nós fôssemos conjugar o verbo estar em português, como é que seria? Eu estou, tu estás, ele está e assim por diante. Cada pessoa do discurso ou cada pronome recebe uma concordância, ele tem uma desinência, ele termina de um jeito diferente. No caso do inglês, não existe isso de cada pessoa o verbo fica de um jeito. Os verbos seguem uma regra que é padrão e no caso dos verbos irregulares, como o verbo to be que nós estamos falando hoje, ele tem uma forma própria. A forma própria do verbo to be conjugado no presente é am, are, is. Essas 3 palavrinhas aqui representam o ser e estar conjugado. Se você tem dificuldade de lembrar, é só lembrar, ó, amareis, tá? O verbo amar conjugado em português. Am é o verbo utilizado na primeira pessoa, are é para a segunda, is para as terceiras pessoas do singular. E no plural, o que eu uso? Are, porque é o mesmo verbo que eu uso na segunda pessoa, no caso, para you. Então, vamos ver isso daqui. Am, are, is. 3 formas. Se você fosse conjugar o verbo to be, ser ou estar em português, você teria 6 formas do verbo ser, 6 formas do verbo estar conjugados no presente. Por que 6? Porque é concordando com as 3 pessoas do singular ou do plural. Então, você precisaria de 12 formas diferentes do verbo. No inglês, só 3. Tá? Am, você só usa para a primeira pessoa. I am, eu sou ou eu estou. Are, você usa para a segunda. You, que é o tu ou você. E para as pessoas do plural. Nós, eles ou elas. E para vocês ou vós, que é o you também, mas aí no plural. E no caso do is, é o nosso verbo ser ou estar no singular. Eu só uso ele para as terceiras pessoas do singular. Ele para pessoa, ela para pessoa, ele ou ela para coisa, objeto ou animal no singular, tá bom? Aqui fica a conjugação para vocês visualizarem, ó. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceiras pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. I am, eu sou, eu estou. You are, tu és ou tu estás. Ele, ela ou ele ou ela para coisa, objeto e animal. É ou está. E a mesma coisa no plural. Perceba que no plural, ó, não tem diferença. Aqui a gente demonstra com os pronomes, mas você sabe que o sujeito ele pode ser representado por um substantivo, por uma outra palavra que faça referência às pessoas do discurso. Olha os exemplos. I am em São Luís. Eu estou em São Luís. Está falando de um lugar. You are beautiful. Você é bonita ou você está bonita. Depende do contexto. Tá? He is my brother. Ele é meu irmão. We are at home. Nós estamos em casa. This is horrible. Isto é horrível. Então, perceba que o verbo to be também pode ser usado ó, com outros pronomes ou mesmo com um nome ou um substantivo no lugar do pronome, tá? Sempre fazendo referência às pessoas do discurso. E quais as circunstâncias que nós usamos o verbo to be? Para fazer a apresentação, to make introductions, quando você vai se apresentar para alguém ou quando você vai apresentar alguém para outra pessoa. My name is Michelle. Meu nome é Michelle. He is Peter Parker. Ele é o Peter Parker. Ou Mark and Susan are students.
o Mark e a Susan são estudantes. Então, perceba que nesses exemplos eu faço apresentações pessoais. Também podemos usar o verbo to be to greet someone, que é para cumprimentar alguém ou oferecer saudações. Por exemplo, how are you? Como vai você? Ou como está você? How are they feeling today? Como eles estão se sentindo hoje? Então, para querer buscar informações daquelas pessoas. How is he doing? Como ele está indo? What is your name? Qual é o seu nome? Então, são expressões para cumprimentar alguém. To describe someone or something, including the weather. Para fazer descrição de alguém, de alguma coisa, inclusive do tempo, tá? Então, por exemplo, today is very hot. Hoje está muito quente. Monkeys are very smart animals. Os macacos são animais muito espertos. I am tall. Eu sou alto. Então, são exemplos para descrição, tá? Descrição de pessoas, de animais, de objeto. Também se usa o verbo to be to talk about time, para falar das horas, tá? Para oferecer as horas para as pessoas. What time is it? Que horas são? Perceba que no português a gente usa no plural, mas no inglês é sempre no singular, tá? What time is it? Que horas é? Então, fica uma concordância errada se você for trazer ao pé da letra, tá bom? Então, em inglês, sempre no singular, quando a gente passa para o português, traduz da forma correta, fazendo a concordância adequada. Que horas são? It's 8 o'clock. São 8 horas. It's 9 p.m. São 9 horas, tá? Também se usa para falar de lugares ou de uma localização. I am at home. Eu estou em casa. Patrick is in the garage. O Patrick está na garagem. Portugal and Spain are located in Europe. Portugal e Espanha estão localizados na Europa. Então, são exemplos para dar localização ou indicação de lugar. Também é usado para descrever sentimentos ou emoções de um sujeito. I'm tired. Eu estou cansada ou cansado. Paul is happy. O Paul está feliz. Annie and Susan are shy. A Anne e a Susan são tímidas. Então, são exemplos que demonstram emoções. E muito importante, em inglês, utiliza-se o verbo to be para falar de idade, tá? Isso daqui é um erro muito comum em língua portuguesa quando a gente faz as traduções, porque no português nós usamos o verbo ter. Eu tenho 20 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 40. A gente usa o verbo ter. No inglês, não se usa verbo ter para falar de idade. É sempre o verbo to be. Eu estou com tantos anos. Porque a idade é um estado temporário. Durante um ano, a gente está com aquela idade. Passou um ano, você fez aniversário, sua idade mudou, tá bom? Então, em inglês, sempre o verbo estar. I am 20 years old, eu estou com 20 anos. Quando você passa para português, tudo bem, você diz eu tenho 20 anos. São as adequações que nós fazemos culturalmente. Mary is 18, a Mary tem 18. E my parents are 50, meus pais têm 50 anos. E existe a possibilidade também de nós usarmos is e are, que é o verbo to be no singular e no plural, com a palavrinha there para dar a ideia de haver ou existir. There is a sofa in the living room. Há um sofá na sala de estar. There are books on the shelf. Há livros na prateleira. Então, são exemplos para representar a existência. Quando nós falamos em exercício com o verbo to be, pessoal, basicamente nós estamos falando de exercícios que representam essa comunicação introdutória. Então, por exemplo, uma atividade que vocês podem fazer é responder questões de apresentação. What is your name? Are you a student? Where are you from? Qual é o seu nome? Você é um estudante? De onde você é, ou de onde você vem. Então, são exemplos que você pode responder utilizando ou aplicando o verbo to be. Outros tipos de situações para aplicar esse conteúdo é nos exercícios de complete, né, de você analisar os contextos e fazer as concordâncias adequadas. Lembrando que verbo to be no presente tem 3 formas, am, are, is, e cada uma delas você utiliza de acordo com o sujeito. Am para a primeira pessoa, is para o singular, are para a segunda e para o plural.
tá bom? Pessoal, nessa aula de hoje nós falamos do verbo to be, que é o verbo ser ou estar em língua portuguesa. É um verbo essencial para os processos de comunicação do dia a dia, para a representação de diferentes situações e muito importante que a gente pratique ele. Tente identificá-lo, por exemplo, em músicas, tá bom? Até a próxima, fiquem bem e bye bye!